Olá, aluno e aluna FOIR, sejam bem-vindos ao módulo 2 da disciplina Metodologia de Pesquisa da Enfermagem, módulo 2. Então, vocês tiveram o módulo 1, onde tinha todo o escopo, né, de como fazer a pesquisa. Comentei sobre a norma ABNT e agora no módulo 2 vamos trabalhar o que a norma ABNT sobre a apresentação de trabalhos acadêmicos, né? O que a norma exige, o que você precisa estar atento para atender aí a normatização, né? E aí fazer um trabalho bem apresentado, né? E seu trabalho, né, precisa seguir um padrão normativo. Então a ideia das próximas aulas é falarmos sobre isso, né? Como fazer um trabalho com uma formatação ABNT. Então, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, no Brasil, temos aí um órgão que ele normatiza, né? Desde produtos, serviços, educação, e é o caso da metodologia de pesquisa na enfermagem. Então existe aí um padrão ABNT que nós vamos abordar nesta aula. Os tipos de trabalho acadêmicos, né? O que é uma monografia, que é uma dissertação, uma tese, e aí o início aí da formatação de trabalho. Vamos passar por esses tópicos. É importante que você esteja atento, né? Porque um trabalho sem formatação possa ser aí que vai ter um retrabalho. Então a ideia é que você entenda aí quais são os tipos de trabalho acadêmico, né? E até pensando, né, no seu futuro, também numa faculdade, universidade, você já vai ter noção, né, de como os trabalhos precisam, né, serem apresentados, tá? Bom, começando por monografia, né? O que é uma monografia? Monografia é um documento, né, que apresenta, né, o resultado de estudos. Então você fez um estudo, tá, sobre um determinado tema, e aí, né, ele é um estudo mais, né, aprofundado, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, né, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, né? Então nós estamos falando sobre metodologia de pesquisa na enfermagem. Então, dentro da enfermagem, temos vários temas, que fazem parte do trabalho da enfermagem. Então, você escolher um tema. Então, vou citar aqui um exemplo: banho de leito. Então, banho de leito faz parte aí das atividades, das rotinas da enfermagem. Bom, e aí você pode pegar esse tema e aprofundar o tema, entender como que é o banho de leito em outros países, em outras localidades no país, quais são as técnicas mais utilizadas, né, ou quais são as consequências para o profissional de enfermagem quanto à postura ergonômica, movimentação, peso do peso, enfim. Então você pode aprofundar, né, fazer aprofundar o estudo sobre o tema, por exemplo, banho de leito, né? Quero falar ou aprofundar, né, o meu conhecimento sobre preparo de medicação. Então a monografia, né, ela é um trabalho onde eu vou, né, aprofundar, né? E aí, né, dentro do trabalho, né, do módulo estudo independente, né, ou seja, um curso, um programa,
e outros ministrados. Aí deve ser feito sobre a coordenação de um orientador. Então, né, no encerramento do curso, então existe lá, é aplicado um trabalho, né, onde você vai definir aí uma linha aí que você gosta de pesquisa, e aí vai ter um coordenador ou um professor orientador. Então ele vai orientar o seu trabalho, a sua monografia. Ele vai dizer, né, quais pontos precisam ser trabalhados ou quais informações precisam ser adicionadas. Então a monografia é um trabalho, né, onde a pesquisa ela é mais, né, aprofundada, né, e é o que é feito nos cursos técnicos, na faculdade, né? Então, quando eu termino o curso, dependendo aí do curso técnico, é solicitado aí, né, um trabalho de pesquisa, tá bom? Então, esta é a monografia. Depois temos a dissertação, né? Então, a dissertação é o documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico retrospectivo. Então, na dissertação, é um trabalho mais voltado para a experiência, né? Então, aqui é um trabalho, é uma pesquisa onde exige muito mais aí da pessoa que está elaborando, né? Então aqui vão ter que fazer pesquisa de campo, dependendo aí da atividade, nós vamos ter que entender como funciona uma determinada substância, é, aqui envolve mais pessoas, né? E aí pode ser de tema único, né? E aí bem delimitado em sua extensão. O que que é isso? Então aqui eu vou ter que definir dentro de um tema, né? Eu vou pegar uma área específica. Então eu dei o exemplo do banho de leito na monografia. Então aqui eu vou fazer uma dissertação, mas com banho de leito para pacientes, né, com obesidade. Então aqui eu estou falando do banho de leito e aí estou falando somente dos pacientes, né, com obesidade, ou posso pegar a linha pacientes com mobilidade zero ou sem mobilidade. Eu posso pegar a linha, por exemplo, pacientes da geriatria. Então aqui eu vou definir, né, o tema, mas eu vou pegar um assunto muito específico. Então essa dissertação é bem delimitada em sua extensão com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações, tá? Então aqui eu vou precisar de dados, né? É, qual que é a quantidade de pessoas, né, de geriatria, ou peso médio, enfim. Então aqui eu vou reunir muitas informações e vou analisar, e aí eu vou dissertar sobre aquele tema muito específico. Deve evidenciar o conhecimento de literatura existente. Então aqui eu vou buscar literaturas, vou buscar artigos técnicos, vou verificar pessoas que já escreveram sobre ou que já fizeram pesquisa sobre. Então aqui vou reunir muita informação para que a minha dissertação ela seja bem abrangente, né, e ela consiga contribuir com outras pessoas que estão buscando o tema a qual você está pesquisando, né? E aí a capacidade de sistematização, né? Então eu vou ter que fazer aí, eu vou ter que analisar por partes, para que a gente tenha aí um trabalho sistêmico, né? Onde qualquer pessoa que for ler o seu trabalho, a sua dissertação, consiga compreender e consiga aplicar, né, alguns conceitos ali que você ou experiência que você fez, né, que deram certo. Então pode ser uma aplicação e melhoria de um processo, de um trabalho, ou, né, uma linha, né, de trabalho que de repente pode ser utilizado através da sua dissertação. É feito sob a coordenação de um orientador, né? Então aqui na dissertação, né,
é uma pessoa que tem doutorado, né, visando a obtenção do título de mestre. Então a dissertação ela tem aí como alvo, né, principal pessoas que fazem mestrado. Então quem faz mestrado ao final do curso precisa fazer e entregar a dissertação. Então quem vai estar orientando o trabalho, né, vai ser aí um doutor, validando aí a sua dissertação e o título de mestrado, tá bom? Só para que vocês entendam, né, para quem é aplicável aí a dissertação, tá? E aí nós temos aí o próximo trabalho, que é a tese, né? Então a tese é um documento que apresenta o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico de tema único, bem delimitado. Então é na mesma linha da dissertação, deve ser elaborado com base em investigação original. Então aqui, né, eu vou aprofundar ainda mais a minha linha aí de pesquisa, de estudo, né, porque eu vou ter que fazer uma investigação. E aqui, né, a ideia, né, e aplicação é que você, né, fazendo a sua tese, você vai defender uma posição, né, vai defender aí um estudo, um experimento, constituindo-se em geral contribuição para a especialidade em questão. Então, pegando aqui um exemplo, né, pegando um exemplo aqui que eu comecei lá na monografia sobre banho de leito. Então, por exemplo, numa tese você fez uma pesquisa, né, um experimento, e aí você conseguiu chegar a uma técnica que ela é melhor ou ela, né, garante mais segurança aos profissionais de enfermagem. Então você vai defender a sua tese sobre aquela técnica, né, com base em todos os estudos, normas, literaturas. E aí o trabalho ele fica sobre a coordenação de um orientador, também doutor. E aí as pessoas, né, que defendem tese, ela tá, né, com o objetivo aí de ter o título de doutor, tá? Então quem faz doutorado, né, vai apresentar aí uma tese para uma bancada visando o título de doutor, tá? Então esses são os trabalhos acadêmicos, né, que existem, e aí cada um vai ter a sua finalidade, cada um vai ter o seu grau de dificuldade ou vai exigir um pouco mais, mas o objetivo de todos é aprofundar o conhecimento, descobrir novas técnicas. Então a ideia dos trabalhos acadêmicos é ajudar, né, os colegas profissionais, né, da enfermagem a terem as melhores técnicas, e tendo as melhores técnicas, obviamente que o trabalho fica muito mais facilitado, o trabalho fica muito mais dinâmico e produtivo, tá? Bom, então, uma vez aí definido aí se é monografia, dissertação ou tese, né, com o meu tema, já estou com o material. E aí tem aí tem as regras de apresentação e formatação, né? Como eu falei da BNT, então a norma BNT NBR 14.724 de 2011, ela define alguns parâmetros, né, gerais para que o trabalho acadêmico seja elaborado, tá? Então, por exemplo, né, a hora que for fazer impressão tem que ser no formato A4, né? A fonte é tamanho 12, né, para o texto. Aí lá no Word, né, eu vou escolher Arial ou Times New Roman. Então eu vou escolher uma desses dois tipos de fonte, né? Se eu escolher uma outra fonte, gostei desse formato aqui de letra, então o trabalho ele vai ser aí recusado. Eu acho que 12 o texto fica muito grande. Então eu vou ter que seguir um padrão, até porque a hora que você envia o trabalho lá pro orientador, ele vai fazer toda essa verificação, tá? Então
a margem esquerda e superior de 3 centímetros, direita inferior 2 centímetros. Então, na parte superior 3 centímetros, na parte de baixo 2 centímetros. E aí tem o espaçamento. O que é o espaçamento, né? Espaçamento é você terminou uma frase e a frase de baixo, né, tem que ter um espaço de 1,5 entre linhas. Também isso lá no Word também tem lá um botãozinho, a hora que você dá um clique no botãozinho, que depois na próxima aula também vou falar sobre isso. Então é bem fácil de formatar, tá? Citações, né, diretas, espaço simples, 1.0, fonte menor do que a do texto. Então aí citações é quando eu vou citar algum autor, livro, enfim. Então o espaçamento é menor. Rodapé simples, né? Então rodapé é a informação que eu vou colocar lá no final da folha, né? Digitar no final da folha. E aí, se o meu texto é fonte 12, lá eu vou colocar uma fonte menor. Então eu posso colocar uma fonte 10, por exemplo, só para citar, por exemplo, alguma informação, né, ou alguma legenda, por exemplo. Então, uma sigla, enfim. Então, esse espaçamento. As referências, né? Então, alinhamento, a margem esquerda, espaçamento simples, separado entre si, né, por uma linha em branco de espaço simples. Então, aqui são as referências, também isso está lá no Word. Então, no Word é possível fazer todo esta formatação, né? Então, nas próximas aulas aí nós vamos ver aí, pegar exemplos aí do Word, né? Então o Word ele tem, né, todos esses recursos para que você consiga formatar o trabalho, tá? A paginação, né? Então a paginação precisa ter todas as folhas a partir da folha de rosto. Então a folha de rosto seria a capa, né? Então a capa do trabalho chama folha de rosto e deve ser contada sequencialmente. Então precisa ter uma numeração. Então o Word também ele faz isso automaticamente. Então a hora que eu coloco lá na primeira página, número 1, aí conforme eu vou digitando, vai passando para as próximas páginas e o Word ele vai colocando o número, né, da página lá no rodapé, né? Geralmente a gente coloca lá no rodapé, né, do lado direito, né? E elas são numeradas, tá? Uma coisa importante também é seguir um padrão da numeração. Então, por exemplo, a norma pede que seja em algarismo arábicos, então 12, 13, então eu não vou colocar numeração romana ou um outro tipo de algarismo, então tem que ser o algarismo que está na norma ABNT, no canto superior direito da folha, né? Então o número, né, vai estar na parte superior direito da folha, tá? Então só corrigindo aqui, eu falei na parte inferior, não, é na parte superior direito da folha, tá? Bom, então é isso, pessoal. Então, é só para vocês entenderem como que um trabalho acadêmico precisa ser formatado conforme a norma ABNT-NBR 14.724 de 2011. Então, a norma ABNT ela passa por várias revisões, né? Então, é importante quando for fazer um trabalho acadêmico, né? Se estiverem na faculdade, enfim, forem fazer um trabalho acadêmico, entra lá no site da ABNT. E aí vocês digitam lá pesquisa, aí colocam o número 14.724 e aí para verificar se tem uma nova versão, né? De repente tem uma nova versão. Então é importante sempre fazer essa consulta para que o seu trabalho não esteja desatualizado, tá bom? Bom, pessoal, então chegamos aí ao final desta aula. Espero que vocês tenham gostado. Então agora vocês vão acessar lá o link, né, da atividade no aplicativo. Então vamos as perguntas, né, as questões serão referentes aqui à aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Muito obrigado. Até mais. Se cuidem.